Meu nome é Sérgio Meca, sou fisioterapeuta, trabalho com acupuntura, microfisioterapia e leitura biológica. O que nós mais encontramos nos nossos consultórios são pessoas com dificuldades de lidar com o estresse, lidar com as emoções, lidar com os sintomas físicos e com suas doenças. E como isso é desencadeado? Qual é o processo que desencadeia tudo isso? É isso que eu vou explicar para vocês. O que eu vou explicar é baseado na chamada medicina germânica, desenvolvida por um médico alemão chamado Hammer. Então, Hammer, ele diz que a gente precisa de uma percepção de um determinado acontecimento, de uma localização no cérebro e de um órgão ou tecido específico onde isso vai se manifestar. Tudo se inicia fora da consciência. Esse processo é inconsciente. Na verdade, é um programa biológico arcaico de sobrevivência. O conflito biológico, ele se inicia a partir de um hiperestresse, vivido pelo indivíduo de forma brutal, normalmente em isolamento, onde ele não pode se manifestar, onde ele fica petrificado ou paralisado, chocado. A partir disso se inicia todo o processo de desencadeamento dos mecanismos biológicos de sobrevivência. Isso vai passar, evidentemente, pelas fases do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Nós vivemos o nosso dia a dia dentro da chamada normotonia, onde o indivíduo ele tem durante o dia uma ativação do sistema nervoso simpático, durante a noite deve entrar normalmente o sistema nervoso parasimpático e eles vão vivendo em equilíbrio. E o indivíduo pode sobreviver dentro do seu próprio equilíbrio orgânico e mental e emocional. Mas quando acontece um hiperestresse, se inicia um processo de conflito biológico, o indivíduo vai entrar na chamada simpaticotonia. É a primeira fase do processo do conflito biológico. Então, quando o indivíduo entra na simpaticotonia, seu sistema nervoso autônomo simpático está muito ativado, ele está num mecanismo de luta e fuga, ele tem que sobreviver. Ele vai mobilizar todas as suas forças no aspecto da sobrevivência. Então, a gente chama de fase ativa do conflito. É quando ele pode perder peso, ele vai ter insônia, ele pode não ter apetite, ele pode ter um aceleramento dos seus batimentos cardíacos. E neste momento ele está sempre em atividade mental constante na resolução do seu conflito. Depois da fase ativa de conflito, o indivíduo vai entrar no que se chama fase de resolução do conflito, que é uma grande vagotonia. Esse indivíduo precisa recuperar as forças, toda a sua energia que foi gasta na fase ativa. Então entra aí a ação do sistema nervoso autônomo parasimpático. O indivíduo vai precisar dormir bastante para se recuperar. Ele vai voltar ao apetite, mas junto com isso vai aparecer as suas febres, dores no corpo e as inflamações. Então, mecanismos de inflamação, infecção, febres e dores são os sintomas que aparecem nessas fases de resoluções de conflito. Durante a fase de resolução de conflito, o indivíduo pode rememorizar inconscientemente a sua fase ativa, vai relembrar do seu conflito. São os momentos mais perigosos durante a fase de resolução, é onde as grandes angústias podem acontecer, as grandes dores, as grandes inflamações, as grandes eliminações, suores noturnos, acordar de madrugada, suando muito. Essas são as fases de resolução do conflito, onde o indivíduo vai rememorizar a sua fase ativa de conflito. A segunda etapa do processo de resolução de conflito é o seu processo de cicatrização. Então, quando o indivíduo entra no processo final de resolução de conflito, nós temos as cicatrizações, onde formam os cistos,
onde formam os tumores benignos, onde formam as cavernas, onde formam os processos todos das cicatrizações, que vai ser posterior àquela fase inflamatória do primeiro momento. E nesse momento que nós estamos vivendo com a pandemia, com o isolamento social, muitas emoções e muitos conflitos podem aparecer. São muitas pessoas com medo, em desvalorização, outros com raiva. Então, vários processos são desencadeados a partir disso. Que processo que cada um pode viver? Depende da percepção que se tem do momento. E como isso vai responder para o indivíduo dentro da sua própria história pessoal e da história da sua família, para que um processo biológico de conflito possa ser desencadeado. Mas manifestações físicas, elas vão ocorrer em todos nós. Então, temos que descobrir como que a gente lida com esse momento. Que fase de conflito biológico você está vivendo? Você perdeu o sono? Você perdeu o apetite? Você está no medo? Você está com suores noturnos? Você está com dores no corpo, inflamado? O próprio isolamento social causa inflamação. Isso é pesquisa científica que indica isso. Então, o que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia e de isolamento social? A gente tem que refletir, saber como lidar com essa situação, entender os nossos sintomas e como sair disso.